Olá, sejam bem-vindos para mais um UniRounds, a discussão de casos da teleradiologia da Unirádio. Estou com Marília e Paloma, com casos interessantes para a gente avaliar. Boa noite, Marília e Paloma. Boa noite. Boa noite. Você é um macho felino de 11 anos, com histórico clínico, sente dor à palpação pélvica, sinais clínicos, dor à palpação, processo inflamatório ou osteosarcoma. Bom, vamos discutir esse caso. Já veio com a marcação ali. Legal a marcação, né? A gente não costuma ver isso. Percebo que ele está com o pelo molhado, acho que ele fez um ultrassom já também. E aí, Mar, o que tu conta pra gente? Então, eu trouxe esse caso, acabei de pegar ele. E eu fiquei bem encucada com toda essa alteração de lombosacra. Me parece ter uma vértebra transicional e degeneração, mas nas VDs tem umas proliferações ósseas assim um pouquinho irregulares e discretas. E Certo. um desvio assim entre a última lombar e essa vértebra transicional que me deixou em dúvida se tem algo a mais acontecendo, se poderia ter uma fratura antiga, ou se isso poderia ser uma reação periosteal bem discreta começando, que poderia indicar algo infeccioso, porque pela lateral me parece só degenerativo, mas o bordo caldo ventral ali da última lombar me pareceu um pouco irregular também. Certo. E tu considerou essa vértebra que eu estou marcando aqui como última lombar? Eu considerei essa como transicional, porque eu não consegui dizer se era L7 ou se era uma a mais, como não pegou toda a coluna. Tá. Eu fiquei bem... Eu tenderia a dizer que ela é uma L7 sacralizada pela posição que ela assume, né? A L6 normalmente ela fica cranial à asa do ilho e a L7 fica mais perto da asa do ilho e depois vem a S1 com a asa do sacro assumindo mais ou menos essa posição aqui. Então, esse processo hipoplásico transverso, para mim, ele é de uma L7 sacralizada. eu pensei mais nisso também. Eu não concluí porque como não tinha toda a lombar e tem muita alteração ali, daí eu deixei como última lombar e vértebra transicional. Perfeito. Perfeito. E aí tu caracterizou isso aqui como uma lesão agressiva? Não, só que me pareceu, porque na lateral não me parecia ter lise, ali eu achei que era sobreposição de... Só que eu achei o trabeculado ósseo ali dessa transicional um pouco esquisito, um pouquinho meio grosseiro. Ele tem 11 anos, um trabeculado ósseo de um felino, ele é mais grosseiro, um felino idoso. E muito bom, porque eu vejo que muita gente come bola na VD ao avaliar essa região pela sobreposição que esses gases fazem. Então, perfeita a tua avaliação. Aqui a gente não tem assim uma destruição da cortical, mas está estranho. Tem uma coisa acontecendo aqui, né? Eu achei ela muito mais grosseira, trabeculada do que as outras, assim. É discreto, mas está mais grosseira. Mas na VD está acentuado pela sobreposição. Show de bola. E eu achei a placa caudal ali da última lombar, da L6, muito esquisito também. Não tá e faz um pouquinho de escoliose ali também. Estranho, né? Não sei se era só degeneração ou tinha algo mais acontecendo. É aí que a gente entra nas limitações do exame, né? A gente não sabe que tipo de célula que está ali, se é inflamatória, se é neoplásica. Então, eu até nem botei neoplasia porque eu fiquei em dúvida, botei infeccioso, mas eu acho que fiquei assim que poderia ser e trouxe ele para a gente ver. beleza, vamos ver então. Se fosse um réptil, uma serpente, eu pensaria numa lesão infecciosa causada por salmonela, que acomete essa região, né? Mas essa região mais caudal dela? Eu não me recordo o nome da doença exatamente, mas tem uma lesão característica, bem assim característica assim dessa lesão por salmonela, uma lesão infecciosa. Então me lembrou um pouco isso, mas é um gato. Então a gente tem que considerar que pode ser também uma lesão infecciosa, mas pode ser outra coisa.
Beleza, vamos ver o que tu escreveu. Ah, que imagem bonita essa também. Tem outra ali, Que bom que eles forneceram e deram zoom aqui. Tem uma mais localizada. Daí nessa ali que eu fiquei em dúvida se era uma reaçãozinha ou era uma proliferaçãozinha óssea, assim, um pouco irregular. Mas... tá bem sujo aqui, né? Tem uma reaçãozinha assim, né? É. Tem esclerose. Eu tenderia a falar que, olha, tem alguma coisa acontecendo ali. Parece que tem alguma coisa ativa. Parece. Legal. Vamos ver então. Radiografias em projeções ortogonais de pelve e coluna. Vértebra transicional ombro-sacra, caracterizada pelo posicionamento de caudal em relação à localização normal de L7. Presença do processo transverso. Beleza. Espondilose ventral anquilosante. Interúltima lobar é vértebra transicional. Discreta proliferação óssea, irregular. Irregularidades da placa terminal caudal. Redução do espaço do disco. Escoliose. Lateralização das patelas. Provavelmente posicional, né, Mar? Eu deixei só ali posicional mesmo. Posicional. Cólon preenchido, alças de intestino delgado. Eu botei esse gato em delgado porque é um gato, mas no fim eu até esqueci de falar, mas eu acho que não é nada também. Sim. Mas se tem algo neurológico aí causando também. Legal. Muito bom, muito bom. Então, impressão diagnóstica, tem uma vértebra transicional associada a sinais de discopatia, degeneração e escoliose. E como tem as alterações, como a irregularidade na placa terminal, alteração do trabeculado ósseo, trauma antigo em remodelamento e disco espondilite, são diagnósticos diferenciais. Eu quis ser bem otimista e botei ainda que menos prováveis. Ainda botei a neoplasia. Mas 11 anos, vai saber se não pode ter um processo neoplásico também. Acho que é importante colocar, né? Não sei. Eu acho que tá tudo certo. Tu jogou 2 bons diferenciais ali, prováveis. O que tu acha, Paloma? Eu achei um caso muito difícil. Eu ia perder um bom tempo avaliando e eu não sei se eu ia ter essa linha de raciocínio da Marília. Parabéns, Marília. Muito interessante. Difícil, fiquei olhando um tempão também, porque muita confusão ali junto, né? Existem várias formas, né? Poderia sugerir um controle daqui a 10 dias para avaliar, mas sem dúvida que a tomo é o melhor teste para ele. Tá? Dá para acompanhar, ver se piora ou não, para pensar em algo mais grave, né? Isso aí. Se não der para fazer a tomo, né? Complementação. Então, vamos botar isso, né? Complementação diagnóstica. Radiografias de acompanhamento. Também podem ainda que a gente não tenha um tempo assim, né? Quanto tempo que ele está apresentando isso, né? Como que a gente pode falar isso? Caso a tomografia não esteja disponível? Fica bom. Vamos colocar a linguagem mais. Exame tomográfico. Certo? Então é isso aí. Show de bola, Mar. Parabéns. Caso difícil, complicado. Muito difícil, né, fiquei muito empolgada com esse bichinho. Pois é, bem difícil, né? É um caso que a gente vai perder um tempão avaliando, né? E a gente, como não tem com a tele, às vezes, muita informação, a gente precisa ficar um tempo viajando no que pode estar acontecendo para a gente tentar ajudar da melhor forma, né? Uma coisa que me chamaria atenção, se eu pudesse avaliar o paciente, era
o grau de dor. Uhum. O grau de dor, se for muito grande, vai me chamar a atenção para um processo mais agressivo, talvez uma espondilite, né? Ou uma neoplasia. Neoplasia gera muita dor. Então, Imagina, né, tadinho? isso aí. Vamos para o teu caso agora, Paloma? Vamos. Gostei da nota de R$200. Eu acho que essa era a nota. Esse daí eu tenho que dar crédito para Alice, que ela me ajudou a fazer os slides. Isso daí foi ideia dela. Tem cara de Alice mesmo. Não é? A assinatura dela tá Que ali. ótimo. Então, é um canino, sem raça definida, de 5 anos, membro pélvico, tibia e fíbula. Fez cirurgia 6 meses. Não foi informado sinais clínicos, suspeita clínica é uma rejeição da placa. Very nice. Então, estamos aí com esse pininho. E o que você achou, doutora Paloma? Eu achei esse caso também um pouco difícil. Não é tão frequente na minha rotina fazer acompanhamento pós-operatório, então esses casos sempre são um desafio para mim. Uhum. E esse animal não tem muita informação, né, do que está acontecendo, a não ser que ele operou há 6 meses e por algum motivo suspeitam que ele tenha a rejeição desses materiais da cirurgia. E aí o que me chama a atenção é a região do tarso, né, muito alterada, com os contornos irregulares, as linhas das articulações, né, na crânio-caudal a gente não vê muito bem. Tem algumas áreas perto da placa que tem uns halos radiolucentes perto da placa e de alguns parafusos também. Uhum. E o que isso quer dizer? Nesse caso aí, o que tu acha que isso aí quer dizer? No caso desses halos radiolucentes perto dos materiais metálicos, eu pensei em metalose. E com relação às articulações e os ossos do tarso, se não me engano, eu sugeri osteoartrite. Agora tem que ver no laudo o que foi que eu falei. Tá. Se foi... Assim, ó, metalose é um diferencial nesse caso? Eu acho que sim, mas pouco provável. A metalose, tem que lembrar que ela não é uma reação só do osso. Uhum. Ela comete muitos tecidos moles também. Então, nesse caso aqui, a gente vê uma reação mais lítica ao redor do implante, bem delimitada, os tecidos moles não estão inchados. Quando tem metalose, na medicina humana, eles até falam em sinal de nuvem, ou sinal de algodão, né? Algodão doce, nuvem. Tem muito edema de tecidos moles. E nesse não tem. Entendi. Então, acho pouco provável que isso seja uma metalose. Eu acredito que seja mais uma movimentação da placa. Uma osteonecrose por movimentação da placa. Uma instabilidade, assim mesmo? Instabilidade, A osteoartrite, perfeito, tem no tarso, né? É esperado, porque foi feita uma placa aí para anquilosar, né? Foi feita uma artrodese aí, por placa. Os parafusos estão ultrapassando os limites da cortical óssea. Agora, se ele já está com 6 meses, né? 6 meses já é um tempo muito bom, assim, para uma união clínica. E é indicado retirar o implante, em alguns casos, né? Então, assim, conduta nesse caso aí é retirar o implante. Independente se tem reação ou não, porque você pode predispor o paciente a uma neoplasia óssea, um sarcoma no sítio cirúrgico, né? Por conta desses implantes metálicos aí. Isso é mais comum em cão, né? Mas, enfim. Mas de qual que fala, Má? Desculpa. Não, só uma dúvida que eu sempre tenho em artrodeses,
que fica essa articulação sempre tão alterada, e eu não sei quando que eu sugiro osteomielite. Nesse caso não tem alteração de tecidos moles, mas poderia ter algo ou que já está passando, ou que está começando associado, ou não é interessante indicar? Sempre pode, Má, sempre pode. Mas o nosso papel é ver se tem ou não sinais de uma reação agressiva. Uhum. Nesse caso, apesar de ter sinais de degeneração, né, como irregularidade no osso, alguns pontos focais ali de lise, não tem sinais radiográficos de uma lesão agressiva, né? Não tem. Uhum. Sim. Tem uma atrofia grande do membro também. Mas isso seria bom a ser avaliado frente aos controles dele, né? Uhum. Então... É um sinal clínico agora, né? Do que está acontecendo. Então, assim, provavelmente não foi feito, né? Esses controles, por N motivos, isso pode acontecer. Mas, nesse caso é isso, a nossa avaliação é fazer essa análise. Tem ou não tem doença agressiva? Né? Não tem nesse caso, ao meu ver, mas lógico que a gente tem uma limitação do exame, pode estar começando, pode ter, mas radiograficamente não tem ainda um sinal tão claro disso. E não fomos informados se tem sinais sistêmicos. O poplite aqui não parece que está gigantesco, né? No caso, eu esperaria ver ele um pouco maior, assim, se tivesse uma informação, os tecidos moles mais aumentados. Não é o que a gente está vendo. Então, o que eu acho que eu estou vendo aí é uma placa que deve ser retirada, porque há uma instabilidade do implante, né? As fraturas já são consolidadas. E essas conclusões elas são muito melhores feitas quando a gente tem as radiografias de acompanhamento. Né? Beleza? Vamos ver o que escreveu, então. Mas aí, só para tirar uma dúvida, esse aspecto que está no tarso, então, ele é esperado num caso de artrodese? Sim. Tá. Nesse grau aqui, eu acho que sim. Essas áreas, assim, mais... Ele está com uma atrofia, ele não está apoiando também essa pata, essa articulação, ele está com uma atrofia óssea também, né? Ele está com o osso um pouco osteopênico. Ele não está apoiando, não tem uma sobrecarga muito importante no tarso, né? Artrodese eu acho sempre muito difícil, assim, difícil. porque reabsorve muita coisa junto e é muito pino para um lugar tão pequeno. Não, e foi uma Eles cirurgia... não apoiam bem, né? Foi uma cirurgia bem feita, né? Aparentemente foi uma técnica bem feita. Lógico, com 6 meses, alguma coisa aí já... Isso é esperado. A instabilidade do implante, quando a fratura ele perde um pouco da função dele. Então, ele se torna instável no final da consolidação óssea. Isso é esperado. Principalmente em transfixadores externos. Isso tudo está lá no nosso curso de ortopedia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eu falo sobre isso nas consolidações de fratura também. Beleza. Vamos ver, então. Foram obtidas projeções ortogonais do membro pélvico esquerdo, presença de materiais metálicos compatível com o aparato de correção cirúrgica, ortopédica. Observa-se pino intermedular ao longo da tíbia, outro pino que percorre a região da tíbia, ultrapassando distalmente os limites ósseos do tarso. Uma placa metálica, formato de bumerangue. Eu, particularmente, não sei, tá? Pode ter algum outro termo para essa placa. Não sei se tu buscou, pesquisou, viu alguma coisa. Não cheguei a pesquisar. Tá. Que pode ter um termo mais específico. Essa placa, eu não sei se eu teria que pesquisar, né, para saber o termo correto. Se você que está assistindo a gente aqui sabe, coloca aqui para gente. Tá, aí tu falou dos halos radilucentes, 9 parafusos, escreveu a técnica, beleza? Perda de definição do contorno, dos espaços articulares, regularidade da superfície e alteração do padrão trabeculado, discreto aumento de volume de tecidos moles, o tarso bem discreto mesmo,
linfonodo poplite está um pouco aumentado, beleza? Concordo. Não está muito, mas está. Tá visível. Pode ser pela atrofia muscular também, que ele está mais aparente, né? Pode ser. E é isso aí, tá. Técnica pós-cirúrgica é sempre complicado a gente avaliar, né? Ainda mais num controle bem tardio. Então, a gente tem que avaliar os 4As ou até os 6As que eles falam, né? Então, os 6As são o aparato, a atividade, a posição. Que mais? Aparato, atividade, a posição. Deixa eu lembrar do outro. Alguém lembra do outro? Qual? Ai, eu sou péssima para lembrar dessas coisas. Aparato, atividade, a posição, alinhamento. Aí tem a arquitetura, tá? Que a gente tem que avaliar também a arquitetura do osso, como é que tá. E o outro A, eu vou pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar o outro A. Então, são esses os 6As que a gente deve ver. Tá? A posição, a atividade, né? Alinhamento, angulação, aparato, arquitetura. Tá? Então, esse é um artigo bem legal que fala sobre isso. E eu usei ele nas minhas aulas também. Então, pós-cirúrgico imediato, 4As. Pós-cirúrgico de controle, né? Follow-up, 6As. Aí a arquitetura, ela se refere aos tecidos moles e ao osso. Esse artigo é muito, muito, muito bom. Ele é de Nossa, isso é ótimo. Tá lá no nosso curso de ortopedia também. Tá? E aí ele fala sobre união clínica, né? Que esse paciente já deve ter pelo tempo. Tá? Então é isso. Então, perda de definição dos contornos, beleza. Vamos ver a tua impressão diagnóstica. Os achados radiográficos são sugestivos de metalose adjacente à placa metálica e alguns parafusos, acompanhada de osteoartrite tibiotársicas, intertársicas e tarso-metatársicas, com possível origem séptica e linfodomegalia apoptítica. Comendo coleta de material ósseo para histologia, histopatologia, tudo antibiograma. Beleza, eu acho que a gente pode melhorar, Paloma, levando em consideração o que a gente acabou de falar. Na parte dos teus comentários, de certa forma, tu abordou os 6As, né? Tu falou sobre eles. E aqui na impressão, lembra que a metalose é rara, né? E a gente deve ver uma reação mais bonita. Não que não tenha, pode estar, inclusive, começando ali e tal. Mas eu acho mais interessante falar que esses achados são sugestivos de instabilidade, de aparato, correção cirúrgica. Aí tu bota metalose adjacente à placa. A metalose pode estar presente. Tá? Pode estar presente. Aí isso aqui tu pode colocar aqui acompanhada, vamos colocar associado à osteoartrite. Eu não sei se tem origem séptica, mas podemos deixar por conta da poplite um pouquinho aumentado. A coleta de material sempre é uma boa, né? Eu sinto que a retirada do implante metálico seria ideal. A gente pode sugerir isso ou não pode sugerir? Mari, eu gosto de sugerir, mas eu respeito quem não gosta, né? Não, na verdade, eu nunca nem pensei assim, né? Ele já tem 6 meses de pós-cirúrgico, não tem mais sinais de fratura. Eu acho que vamos quebrar paradigmas aqui. É legal isso.
dos implantes. Eu gosto porque eu vejo bastante laudo de Tufts, né? E eles botam bastante isso também. Eu acho bem legal. A remoção dos implantes cirúrgicos, metálicos, né? Deve ser considerada, deve ser considerada e o exame também gostaria de ver isso aí depois, né? Que legal isso. Nunca tinha visto. Não lá Às bem. vezes o Na cirurgião verdade, é porque às vezes vai ter que pagar mais um procedimento e aí o proprietário não quer. Uhum. Não é obrigatório fazer, né? Mas esses implantes estão ultrapassando a linha, né? As corticais ósseas ali, eles estão incomodando esse paciente, tem que tirar. Se fosse a minha pata, eu gostaria que tirasse. Um parafuso que parece até, não sei se deu para ver bem no slide, mas parece até que ele passa da pele. Então, acho que ele já deve estar apontando ali. E se ainda não tem infecção, é uma porta de entrada. Sim, é por isso que eu acho que tu falou muito bem, assim, que, olha, pode ter origem séptica, essas complicações, pode ser. Eu acho que tem dois fatores cruciais. Um, para mim, tem estabilidade do implante, ponto. Mas por esses parafusos já estarem ultrapassando o limite, parece estar ultrapassando o limite, eu acho que a gente tem que considerar uma origem séptica também. Então, tu descreveu muito bem. E assim, Paulo, nunca é fácil descrever um pós-cirúrgico, né? Mas os 6As e os 4As nos baseiam bem. E não sei se precisava colocar, mas ele tem duas bandagens aqui, né? Dá para descrever também nos teus achados que que o membro também tem bandagens, assim. É só bijuteria, tá? Não é tão fundamental, mas é interessante colocar aí, né, para deixar completo também, tá? Show de bola, time. É isso aí, dois casos bem legais que a gente discutiu hoje. Marília e Paloma, alguma colocação a mais? não, só muito legal. Gostei de ver um pós-cirúrgico, porque eu tenho muita dificuldade de artrodese ou de fratura. É sempre muito difícil. Ainda mais que a Mesmo. gente geralmente não tem o primeiro ou acompanhamento antes daquilo, né? Então, É muito muito bom. difícil mesmo. Eu queria só dizer que assim, como eu falei, não é muito comum na minha rotina fazer isso. E quando eu fiz esse laudo, eu fiz... não sei se eu posso dizer relativamente fácil, mas assim, eu senti uma evolução minha, pessoal, fazendo esse laudo. E eu acho que isso tem muito a ver com a equipe da Unirádio, assim, na minha vida profissional. Então, eu queria só fazer esse comentário. Show de Agradecer. bola. Obrigado, Paloma. Que bom. Obrigada. A Feliz. equipe é para isso mesmo, né? A equipe é para se Todo unir, mundo se porque a união ajudar. faz a força. Isso aí. Então tá, gente. Brigadão, tá, Marília, Paloma? Casos bem legais. E a gente fez esse rounds e disponibilizou para vocês com o objetivo também de ajudar vocês nas suas inscrições, nos seus diagnósticos e que isso possa ajudar também seus pacientes lá na frente. Então, obrigado para você que está assistindo aqui com a gente. Esse foi mais um Uni Rounds e até a próxima. Tchau, tchau.